amada. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus, mais uma noite aqui reunidos, em nome de Jesus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Então vamos, hoje, como eu prometi no domingo, hoje nós vamos falar, vamos adiantar um pouquinho, né? A gente está no horário. Vamos abrir hoje, ou quem deixou marcado, no Ezequiel, exatamente. Pode abrir o primeiro, e vamos conversando. Irmãos, Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes, né? Ele estava há 5 anos de ser consagrado, também sacerdote, quando foi exilado, junto com o povo, pelos babilônicos, né? Com a permissão de Deus, por conta dos pecados do povo. No início do seu ministério, eu vou ler aqui, Ezequiel 1, os irmãos acompanham. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. A partir daí ele vai descrevendo a visão que ele teve, quando Deus falou com ele pela primeira vez. Essa foi uma das 14 visões que Ezequiel teve, de Deus falando com ele. Ezequiel estava profetizando ao povo exilado, ele estava exilado também com o povo e profetizava ali no meio. Enquanto isso, Jeremias ficava com o povo em meio à cidade destruída, quem estava, e Daniel na corte, com os babilônicos. Aí você imagine, você nessa situação, levando a mensagem de Deus num lugar onde não havia esperança, onde as pessoas estavam totalmente cansadas, desanimadas. As pessoas naquele momento preferiam mais a morte do que permanecer vivendo ali daquela forma. E ele ainda tinha que dar a notícia: não se preocupe, vai demorar ainda mais um pouco. Porque a missão dele, dentre outras, era dizer que aquele exílio ainda ia demorar de acabar. Quem é que gosta de dar notícia ruim? Eu não gosto, né? Mas era a missão de Ezequiel. Infelizmente, levar mais notícias. Porém, notícias verdadeiras. O povo estava exilado, o povo estava, naquele momento, colhendo frutos pelos pecados, pela desobediência. E ele, além disso, ainda tinha que combater as pessoas que estavam ali no meio, enganando o povo, dizendo que tudo ia passar mais rápido. Aquele exílio ia acabar rapidamente, quando a mensagem de Deus não era essa. A mensagem de Deus era que ia demorar. Essas influências que nós chegamos até a falar domingo passado, né? Sobre as influências de fora no meio do povo. E isso atrapalha.
sua intimidade particular com Deus também é atrapalhada quando nós damos ouvidos a influências externas. E aí, num local, num momento de dor, de tristeza, de tudo isso, mais do que nunca, nós precisamos buscar, ouvir, conhecer a voz de Deus. E na experiência de Ezequiel, na história dele, no capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês, versículo 23, 24 e 25, que diz assim: e debaixo do firmamento, e essa é a visão que ele já tinha começado a contar, né? 23, né? Isso, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, uma em direção à outra, cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. No meio de toda aquela visão, Ezequiel reconhecia a voz de Deus. Lá na frente, não precisa abrir não, no capítulo 43, o versículo 2, ele diz novamente: eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. No livro de Jeremias, ele também diz, no capítulo 51, verso 16, ele diz assim: fazendo ele, falando de Deus, ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Apocalipse 1,15. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém? Confirma um versículo, confirma o outro. Profetas diferentes, em momentos diferentes. No livro de Apocalipse, que foi João, né, que escreveu, João que escreveu. Então, momentos diferentes, Antigo e Novo Testamento concordam numa coisa: a voz de Deus é como a voz de muitas águas. É algo inconfundível. Conhecer a voz de Deus é algo de suma importância na nossa vida. Todo momento de dúvida, os momentos de choro, de tristeza, de desânimo, de alegria, porque na alegria também é importante a gente ouvir Deus, para a gente não se perder dos nossos caminhos. Não é isso? E só Deus que pode consolar, só Deus que vai nos guiar, só Ele que vai falar para onde a gente deve, por onde a gente deve ir. É só Ele que nos salva, é Ele só que tem o poder da salvação. Está nele. Ezequiel viveu durante 22 anos o seu ministério. Ficando viúvo, ele passou a se dedicar totalmente à palavra. E a grande luta de Ezequiel era unir o povo. A mensagem dele era: vamos nos unir. Sabe aquela que hoje a gente fala muito, né? Bem conhecida essa frase: juntos somos mais fortes. Acho que foi Ezequiel que inventou lá atrás. Lá atrás. E vem atrás da gente até hoje. Porque até hoje a Bíblia se renova a cada dia. É algo que a gente fala todo dia, mas a Bíblia confirma todo dia. Porque no Antigo Testamento ele já clamava por unidade, já clamava por comunhão. A gente lê o tempo todo, né? E o povo perdia as guerras, enquanto
desobedientes enquanto desunidos. Pensando nisso, nesse assunto que é tão importante, é uma coisa que nós precisamos realmente ter intenção e pedir a Deus força para buscar, conhecer a Deus. E conhecer a Deus e entender qual o propósito de Deus na minha vida. Qual o propósito de Deus para a igreja? Eu quero mesmo. Aí eu lembrei que Marlene falou agora, né? Que a pessoa que não anda debaixo da mão de Deus, saia. Saia e vá para debaixo da mão de Deus. É lá que a gente tem que estar. Então, o propósito de Deus na nossa vida é que a gente ande com Ele. Não é isso? E ande juntos. Nós precisamos aprender a andar juntos. Vamos lá para Ezequiel 37. Deixa eu beber água rapidinho. Olha lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha a mão do Senhor aí. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ele disse e ele faz. Amém? Então, Ezequiel profetizava, essa mensagem, ela tem um objetivo, vários objetivos. A gente lê e entende de várias formas, e Deus fala conosco de várias formas. Mas Deus fala de restauração.
restauração. Essa mensagem nos leva a crer na ressurreição, não é de forma literal, mas a ressurreição é que nos traz de volta a vida, enquanto mortos vivos. Quando nós estamos nos sentindo mortos, sentindo cansados, sentindo tristes, não temos mais forças, a força vem do Senhor. Ezequiel, ele precisou ter fé, crer em Deus para profetizar. Mas como eu vou crer no que eu não conheço? Ele creu, acreditou, porque ele conhecia Deus. Ele sabia do seu poder. Por isso, ele profetizou. A visão que ele tinha do povo israelita naquele momento era uma visão de desespero, de derrota. Então, Deus chamou Ezequiel para profetizar dessa forma estranha e em metáfora, né? Que ele está mostrando. Ali está vendo, é uma visão que ele está tendo. E quando ele diz, profetiza sobre estes ossos, a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. O osso, para estar sequíssimo, ele precisa estar, no mínimo, 2 anos morto. O corpo precisa morrer, daqui a 2 anos o osso vai estar seco. Começar a secar, ficar leve, né? E usando essa figura de linguagem, ela mostra a condição do povo de Israel naquele momento. E muitas vezes nós estamos assim, naquela condição de que não tem mais interesse por nada. A vida não tem mais valor. Não tem mais nem medo. Medo de morrer não existe mais, porque até o medo demonstra a vida. Enquanto você tem um sentimento, é porque você está vivo. Mas quando acaba, isso acabou a pessoa. Ela está morta, viva. E assim era a condição do povo naquele momento. Eles estavam dizendo, está tudo acabado. E Deus, ele vai e pergunta a Ezequiel. Ele pergunta, porventura tornarão a viver esses ossos? Ezequiel conhecia a Deus e ele diz, só tu sabes. Por quê? Só Deus sabe. Só Deus sabe da nossa condição. Só Deus sabe de que muitas vezes nós estamos sorrindo, estamos brincando, mas só Deus sabe dentro de nós, nossa condição, se vivo ou morto. Sufocados. Hoje nós vivemos sufocados, né? É uma opressão que a gente vive no mundo. Mas temos Deus. Amém? Ezequiel, Deus faz nessa mensagem, mais uma vez, Deus faz uma obra criadora. Ele cria, porque para Deus o movimento é contínuo, né? Deus cria, ele criou aqui, ele restaura, ele cria novamente. Vocês lembram da Jeremias? Eu entrei na casa do oleiro e o oleiro estava lá. E ele fazia com barro, ele desmanchava, porque não estava do seu agrado. Isso é Deus, fazendo e refazendo. Quantas vezes nós não estamos sendo feitos, refeitos, e Deus, misericordiosamente, opera em nossas vidas dessa forma. O que é que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Receba, porque você pode ressurgir, você pode estar morto hoje ou amanhã e ressurgir, porque o Senhor tem poder para isso. Deus tem poder para nos fazer renascer, transformar nossas vidas. Ressurgir, essa ressurreição, essa restauração é transformação. É a transformação que Deus faz em nós.
A profecia de Ezequiel, o Senhor dividiu em duas partes, né? Primeiro, ele diz a Ezequiel que profetiza aos ossos. Como é que você convoca uma pessoa que está morta? Como é que você fala a alguém que não tem mais vida, que não quer mais viver? Só crendo, só tendo fé em Deus, a sua fé em Deus. Ela opera milagre na vida de outra pessoa. Amém? E ele profetizou, ele acreditou. E o que foi que ele viu? Diante da sua profecia, diante da sua crença, da sua fé, ele viu o poder de Deus na frente dele. Ele viu carnes, ele viu nervos se formando, ele viu pele cobrindo, mas não tinha vida. Faltava alguma coisa. Porque às vezes a gente anda assim, né, como zumbis. É o que a gente chama de zumbi, né? É o corpo sem vida. Esse corpo sem vida é sinal de individualidade. É sinal do ser andando sozinho. Mas quando Deus faz a obra, essa individualidade, ela não quer ficar só. Todos nós temos, sim, nossa individualidade. Mas não existe expressão de amor numa pessoa que possa ser revelada sem a presença de outra. Eu posso estar aqui cheia de amor, mas eu vou fazer o que com ele, se eu não derramar em alguém? Né? O ser humano é o que a gente chama da coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje nós vemos o ser humano derramando seu amor em animais, em plantas. Não está errado, não. Temos que cuidar bem, sim, tratar bem os animais. Olha que Dinha me olhou, Dinha. Calma, Dinha. Não é isso. Mas o que eu quero dizer, o ser humano é de grande valor. Se o ser humano é de intenso valor para Deus, por que não será para mim? O animal, ele tem um valor, a gente cuida, a gente ama, sim. Mas eu não posso colocar o animal no lugar do ser humano, e muitas vezes tem acontecido isso. Tem pessoas que dizem, né, não tem um jeito. Às vezes as pessoas falam, eu gosto mais do meu cachorro do que de muita gente. Né? Que são animais leais, tudo bem, claro. Eu concordo, lá em casa também eu crio. Mas o ser humano, o animal, ele não pode tomar o lugar do ser humano. Nós somos a coroa da criação de Deus. Quando ele profetiza que os ossos começam o osso começa a juntar um com o outro. Isso. Aqui. Desculpem. Aqui. No 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. O barulho. O povo de Deus, não pode ficar em silêncio. O povo de Deus precisa se movimentar. Os ossos, tocando um no outro, se juntando, eles mostram como nós precisamos nos unir e dessa união nós fazermos movimento. Falar do Senhor, falar da palavra, fazer ruído. As pessoas têm que saber. Não tem uma música, um louvor que diz, né, que lá na frente o pessoal vai cantar. Onde está aquele povo barulhento? Vão perguntar. Não que nós tenhamos que gritar, mas falar de Deus, falar da palavra dele, dizer como é bom servi-lo, mostrar às pessoas
que faz bem conhecer a Deus, que pode ser o seu melhor amigo. Quantas vezes nós encontramos jovens que estão sozinhos à beira de suicídio por conta de tristeza, por conta de desavenças com amizades, por conta de depositar todo o seu amor e confiança em uma pessoa. E eles precisam saber que existe um amigo que é maior do que irmão, que existe Jesus que pode salvar, que pode curar, que vai estar com ele em todo o tempo. Nós precisamos dizer isso. Jovens que conhecem a Cristo precisam dizer aos seus amigos que ainda não conhecem, para que eles conheçam, para que eles tenham a mesma alegria que você tem na vida. A segunda parte da profecia é quando Deus manda que Ezequiel profetize ao Espírito que sopre o vento sobre aqueles ossos, né, que agora já são um corpo inteiro, um exército, como a Bíblia falou, mas sem espírito, sem vida. E aí Deus disse que ele profetize ao Espírito que sopre o vento dos quatro cantos da terra. Esse vento, o mesmo vento, quando Deus criou o homem, é o mesmo vento. É o mesmo vento que soprou em nós. Ele se chama Ruá. Esse vento que dá vida, que nos dá vida, que nos dá inspiração, que nos dá coragem. É esse vento que nos faz mover, que nos faz lutar. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. É 9. Vamos adiantar. Eu vou adiantar um pouquinho, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou adiantar. Ezequiel esteve com o povo exilado todo aquele tempo. O povo estava como esses ossos secos, sem vida. Mas Ezequiel continuou ouvindo a voz de Deus, Ezequiel continuou profetizando, Ezequiel continuou falando, Ezequiel passou por muitas coisas. A história do profeta Ezequiel é uma história muito dura, assim, de pessoa, o que ele passou. Mas não abandonou a sua missão. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem são vocês? Quem é você? É profeta ou ossos secos? As diferenças e semelhanças. Os dois estão no vale. Os ossos estão no vale pelo pecado, pela desobediência. Eles estão sozinhos, divididos, espalhados, destruídos, sem vida, padecendo e sofrendo. O profeta, ele está no vale pela misericórdia de Deus, pela obediência, ele está com Deus, ele está inteiro com Deus, ele está com sua vida no altar, ele está ali cheio do Espírito Santo e está ali com uma missão: levar avivamento e vida. Tem 2 semanas que Luciana pregou aqui, ela pregou falando de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Assim, vamos conseguir conhecer, buscar, cada dia mais buscar conhecer a Deus, conhecer, ouvir o seu Espírito Santo, para a gente receber essa promessa, ver o vale de ossos secos, seja lá qual você está vivendo, em que sentido, ou que você entende que a igreja hoje está passando por um momento no vale de ossos secos. Busque mais conhecer a Deus, faça a sua parte, busque a Deus
Seja um irmão melhor, se você acha que o outro não é. Seja um irmão melhor. Busque intimidade com seu Deus. E assim nós vamos, em nome de Jesus, conseguir viver em unidade. Conseguir viver uma vida em comunhão entre nós e com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.